tua vontade. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um momento. Pai, obrigada por mais um momento da ministração da sua palavra. Pai, obrigada por mais um momento que o Senhor veio para nos transformar, que o Senhor veio para nos quebrantar, que o Senhor veio para nos lapidar, que o Senhor veio para nos instruir. Porque a sua palavra faz isso, Senhor. A sua palavra nos instrui, a sua palavra nos lapida, a sua palavra nos quebranta, nos molda, a sua palavra nos transforma. Entregamos os nossos corações diante de ti. Fale para mim, fale para este homem, para esta mulher, Pai, que parou, que tudo deixou para acompanhá-lo, para ouvi-lo neste momento. Pai, que o Senhor possa transformar a sua vida. Pai, que o Senhor possa transformar a sua família. Pai, abençoe este homem, abençoe esta mulher que está lhe acompanhando neste momento, que a sua vida possa ser transformada. Senhor, que a sua graça possa alcançá-lo neste momento. Pai, que as chuvas de bênção possam ser derramadas sobre este povo, sobre este homem, sobre esta mulher que aceitou deixar tudo para ouvi-lo, para acompanhá-lo. Este momento dedicamos exclusivamente a ti. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, pessoal. Para você que parou, para você que não pulou este vídeo, para você que aceitou vir a Deus neste momento, para você que aceitou que Deus fale para a sua vida neste momento, que Deus possa abençoá-lo, que a graça de Deus alcance a sua vida, que a graça de Deus alcance a sua família, que a graça de Deus alcance os teus projetos. Amém? Amado, pegue a sua Bíblia. Para tu que tens uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura da mensagem que Deus trouxe para nós neste momento. No dia de hoje, o Senhor veio para nos lembrar. O Senhor veio para nos dizer. O Senhor veio para nos falar que nada somos sem Ele. Que miseráveis somos sem a sua presença. Que miseráveis somos sem o agir dele, sem a operação dele. Porque nada fazemos, nada podemos. A Bíblia diz, vós nada podes fazer sem a minha presença. Nada podemos fazer sem a presença de Deus. Mas entenda que tudo quanto você pode fazer em sua vida, não importa na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família. Entenda que tudo é a graça de Deus. Porque sem Ele somos pouco. Sem Ele somos nada. Sem Ele nada podemos. Sem Ele nada conseguiremos. Ele é tudo para nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. O nosso texto de hoje é Romanos, no seu capítulo 7. Versículo 24. Abriu? Pegue a sua Bíblia, amado. Não tenha preguiça, porque esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra do Pai. Esta é a palavra que nos sara. Porque a Bíblia diz em Salmos que nas suas aflições eles clamaram ao Senhor. O Senhor enviou a palavra. E a palavra os sarou. Então não tenha preguiça de ler a Bíblia, não tenha preguiça de ler a palavra do seu Pai. Se tu não tens uma Bíblia, podes apontar na sua agenda, no seu caderno, onde puderes apontar. Pode apontar, estás à vontade. Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz a palavra de Deus: miserável homem eu sou. Quem me livrará desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Assim diz em outras linguagens. Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem eu sou. Amados, estas são as palavras de apóstolo Paulo. Ele sentou, refletiu. Porque mesmo Romanos, o mesmo capítulo, mas no versículo 15, apóstolo Paulo começou por dizer
porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quantos de nós vivemos a realidade que o apóstolo Paulo vivia no momento em que ele escreveu essas escrituras? Quantos de nós nos encontramos na mesma situação em que o apóstolo Paulo se encontrava antes de ele escrever essas escrituras? Mas o apóstolo Paulo compreendeu que para este problema eu não tenho como solucionar. Que para este problema eu não tenho como vencer com as minhas forças, com os meus esforços, porque eu sou um miserável. Eu sou um desgraçado. Eu sou infeliz. Nada sou. E ele buscou solução para aquele que verdadeiramente nos completa. Para aquele que verdadeiramente é tudo para nós. Amado, entenda neste momento que tu e eu não somos nada sem Deus. Você não é nada sem a presença de Deus. Somos um bando de miseráveis. Somos infelizes. Somos pó, somos nada. Sem Cristo em nós. Sem a presença de Deus em nós. Quantos de nós clamamos em nossos corações, clamamos em nossos quartos, como o apóstolo Paulo fez: quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu quero fazer não consigo fazer, mas o mal que eu aborreço, isso eu faço. Quantos de nós buscamos solução? Quantos de nós choramos, clamamos, mas quem me livrará disto? Eu não quero continuar na vida de prostituição. Eu não quero continuar na bebedeira. Eu não quero continuar na desobediência a Deus. Eu não quero continuar em fugir, em servir a Deus. Eu não quero continuar a negligenciar a obra de Deus. Eu não quero continuar a desobedecer os seus mandamentos. Mas eu não consigo obedecer. Eu não consigo temê-lo. Eu não consigo servi-lo. Eu não consigo deixar o mal. Não consigo abrir mão do pecado. Não consigo me livrar daquilo que me afasta de Deus. Quantos de nós clamamos, choramos, pedimos? Mas, amado, neste momento, Jesus veio falar para si que sem Ele nada podes fazer. Que sem Ele nada podemos fazer, porque a natureza do homem é uma natureza miserável. A natureza do homem é uma natureza pecaminosa. A natureza do homem é uma natureza de pecado. Amado, o homem não vai temer a Deus se Deus não colocar o temor dentro do homem. O homem não vai obedecer a Deus se Deus não colocar a obediência dentro do homem. O homem não vai servir a Deus se Deus não colocar o zelo, o amor, para que o homem sirva. Porque a carne é inimiga de Deus, é inimiga do Espírito. A carne nunca, jamais irá de se sujeitar à lei de Deus. Jamais irá de se sujeitar à vontade divina. Jamais. Por isso deve falar para nós, neste momento, que nós somos miseráveis sem a presença dEle, que nós não somos nada sem a presença dEle. Mas nós precisamos ter Cristo em nós para obedecermos a Deus, para temermos a Deus, para servirmos a Deus. Nós precisamos, porque fora disso, nós somos miseráveis. Pare de se julgar. Pare de se condenar. Jesus não te condena pelos teus erros, pelos teus defeitos, pelas tuas fraquezas. Mas Jesus veio para lhe lembrar neste momento que sem Ele nada podes fazer.
Amado, não é pela força do seu braço, não é pela sua força de vontade, mas é a graça de Deus. É o agir de Deus em nós. É o operar de Deus em nós. Porque a Bíblia nos diz em Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então entenda neste momento, amado, tudo quanto você pode fazer não é pela força do seu braço, não é pelo seu esforço, mas é a operação de Deus. Porque é Ele quem opera em nós, tanto fazer quanto efetuar. Se tu oras, não é pela sua vontade. Se tu adoras, não é pelo teu esforço, não é pela tua força, mas é a graça de Deus. É Deus que opera em ti a vontade de orar, a vontade de buscar, a vontade de temer. É Deus que opera em ti a vida de santidade. É Deus que opera em ti a vida de oração, a vida de meditação. É Deus que opera em ti o temor a Ele. É Deus. É Deus que tudo faz. Porque sem Ele, nós não podemos nada. Nós somos pouco. Nós somos perdidos, nós somos miseráveis, nós somos nada. E Deus que opera tudo em nós. E por quê? Porque nos vangloriarmos por algo que nós não conseguimos pelos nossos esforços. Porque nos vangloriarmos por algo que nós não merecemos. Porque conhecer a Deus é uma graça. Amado, se tu conheces a Deus, se tu buscas a Deus, se tu oras, se tu meditas, se tu pregas, se tu cantas, é uma graça. Porque Ele diz em João, no seu capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês. Eu enviei vocês para que des frutos. Então entenda que não é você, mas é a graça de Deus. Porque nos vangloriarmos se sem Ele nós somos miseráveis? Porque nos vangloriarmos se sem Ele nós somos pós? Porque nos vangloriarmos se o talento, a graça, o dom que hoje temos, nós não merecemos para ter. Mas é a graça. Deus escolheu você. Deus elegeu você. De igual modo disse que o apóstolo Paulo era para ele um vaso escolhido. De igual modo que tu, que estás a ouvir esta palavra, você que está acompanhando neste momento, você é um vaso escolhido por Ele. Ele escolheu você, Ele capacitou você, Ele ungiu você, Ele encheu você de talentos, de dom, de graça. Ele colocou em ti a santidade, a oração, a vida de meditação, o temor. Ele fez tudo. E por que nos vangloriarmos? Porque muitos de nós saímos por aí nos vangloriando pelos talentos e pelas graças que Deus colocou em nós. Vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, meu amado. No livro de Gálatas. Gálatas no seu capítulo 6, versículo 14. Ouça as palavras do apóstolo Paulo. Ai, eu amo este apóstolo. Ouça as palavras do apóstolo Paulo. Gálatas 6, 14. Assim diz a palavra de Deus. Mas longe esteja de mim. Mas longe esteja de mim. Gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe de mim gloriar-me. Se eu levantar, pregar,
falar de Jesus, fazer milagres, longe de me gloriar-me. Se os mortos ressuscitarem pelo meu intermédio, longe de me gloriar-me. Se eu curar os doentes, longe de me gloriar-me. Se o povo converter-se, longe de me gloriar-me. Porque não sou eu, mas é Ele que opera em mim. Tanto querer quanto efetuar. Não és tu, amados. Não és tu, amada, mas é o Senhor, é Jesus, que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Longe de nós nos gloriarmos, longe de nós buscarmos a glória deste mundo, buscarmos por seguidores, buscarmos por aplausos. Não vamos servir a Deus para sermos vistos pelos homens. Não vamos servir a Deus para sermos aplaudidos pelos homens. Não vamos servir a Deus para termos milhares de seguidores, não. Nós vamos servir a Deus para a sua glória. Porque Ele disse, a não ser gloriar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos servir a Deus para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos servir a Deus para exaltarmos a cruz, para mostrarmos ao povo a obra da cruz, para mostrarmos ao povo a essência da salvação. Não para mostrarmos quem somos nós, mas para mostrar quem é Deus e o que Ele tem operado em nós.